Olá pessoal, tudo bom? Continuando aqui com a nossa aula sobre as propriedades da matéria, né? A gente viu anteriormente que a matéria pode se apresentar em 3 estados físicos, né? Sólido, líquido e gasoso. E agora a gente vai ver o seguinte, mais uma vez algo que a gente já sabe, né? Mas vamos aprofundar. A gente sabe que a matéria pode mudar de estado. Então, uma substância no estado sólido pode passar para o estado líquido ou fase líquida, da fase líquida pode passar para a fase gasosa e também fazer o caminho de volta, fase gasosa para a fase líquida para a fase sólida. Cada uma dessas mudanças de estado tem um nome. Então, da fase sólida para a fase líquida se chama fusão. Então, você deixa, por exemplo, um cubinho de gelo derretendo. Ele vai passar da fase sólida para a fase líquida, ele vai sofrer fusão. E da fase líquida para a fase sólida, você pega a água, coloca no congelador e ela vai se congelar. Ela vai passar então da fase líquida para a fase sólida. Esse processo recebe o nome de solidificação. A substância pode passar também da fase líquida direto para a fase gasosa. Esse processo se chama vaporização. E conforme a gente vai ver, a vaporização pode acontecer de 3 formas diferentes, por meio da evaporação, da ebulição ou da calefação, que a gente vai ver com mais detalhes daqui a pouco, tudo bem? E da fase gasosa para a fase líquida, pode acontecer a condensação ou liquefação, tá? Detalhezinho, o que é fase gasosa? A substância na fase gasosa pode estar no formato de vapor ou de gás. Geralmente, a gente considera as duas como sendo a mesma coisa, mas tem uma certa diferença. O estado de vapor, né? Uma substância vai para o estado de vapor, uma substância vira vapor, quando na temperatura ambiente, em torno de 18 graus Celsius, aquela substância naturalmente está no estado líquido. Por exemplo, a água. A água, quando ela passa para a fase gasosa, ela vira vapor, vapor de água. Ah, mas e o gás? Qual é a diferença? O gás, na temperatura ambiente, em torno de 18 graus Celsius, naturalmente está na fase gasosa. Por exemplo, o oxigênio. O estado do oxigênio a 18 graus Celsius é estado gasoso. Então, na temperatura ambiente, o oxigênio é um gás, certo? Pode acontecer também da substância passar direto da fase sólida para a fase gasosa. É o caso, por exemplo, da naftalina, né? Não sei se vocês conhecem. Naftalina são umas bolinhas branquinhas que a gente costuma colocar dentro de guarda-roupa para evitar traça, barata, essas coisas. A bolinha de naftalina, quando você coloca ela dentro da sua gaveta, por exemplo, ela está na fase sólida. E aos poucos, ela vai diminuindo até sumir. E você não vê uma pocinha de líquido ali. Então, a naftalina passou direto da fase sólida para a fase gasosa. Então, quando isso acontece, nós dizemos que ocorreu sublimação. E pode acontecer o contrário. Uma substância passar direto da fase gasosa para a fase sólida, sem passar pela fase líquida. Quando isso acontece, ocorre o que a gente chama de sublimação inversa. Só para diferenciar, a gente pode chamar de sublimação também se quiser. Outro detalhe importante. Da fase sólida para a fase líquida, o seu cubinho de gelo precisou receber calor. Mesma coisa da fase líquida para a fase gasosa. O líquido precisou receber calor para poder passar da fase líquida para a gasosa. O que acontece? Ocorre então a absorção de calor e a gente fala que ocorreu um processo do tipo endotérmico, né? Se vocês lembrarem, né? Endotérmico você pode quebrar em 2 partes. O prefixo endo significa para dentro, né? E térmico, calor. Então, absorção de calor, calor para dentro. E quando ocorre um processo assim, as partículas que formam o objeto vão absorvendo, vão tendo mais energia. Lembra que no outro vídeo a gente mostrou? Na fase sólida, as partículas estão bem próximas umas das outras.
Quando elas recebem energia, quando elas absorvem calor, o que vai acontecer? Elas vão se distanciar e vão passar para a fase líquida, ou seja, absorve calor. Na fase líquida, absorve mais calor, as partículas se distanciam mais ainda e vão parar na fase gasosa, ou seja, tudo isso aqui é processo endotérmico. E para o caminho inverso, se eu tenho, por exemplo, vapor de água para virar líquido, aquele vapor de água vai esfriar, aquele vapor de água vai liberar calor. Nós temos um processo do tipo exo ou exotérmico. Se eu quebrar a palavra aqui em duas, exo ou exo significa para fora, saindo, e térmico vem de calor. Então, libera calor, calor para fora. Tá, e o que acontece nesses processos, no processo exotérmico? Lembram que na fase gasosa, as partículas estavam totalmente desordenadas, indo para lá e para cá? Quando ela passa para a fase líquida, o que acontece? As partículas, as moléculas, se organizam um pouquinho mais. Então, a gente tem uma maior organização das partículas. Então, o vapor de água virou água líquida. Deixa aquela água no congelador. Depois de um tempo, ela vai se solidificar, vai para a fase sólida. E o que vai acontecer com aquelas moléculas? Vão se organizar mais ainda. Tudo bem? Bom, a gente falou que a vaporização pode ocorrer de 3 formas diferentes, né? A primeira delas é a evaporação. Tá, e quais são então as características da evaporação? É um processo lento e gradual que ocorre à temperatura ambiente. Quando você seca, por exemplo, a roupa no varal, você estende a roupa lá no varal, né? E ela vai secar. Como que vem a água para formar as nuvens? Por meio dos rios e lagos, que a água também vai evaporar. O processo de vaporização, ele depende bastante da superfície exposta. Quanto maior a superfície exposta, mais fácil vai ser aquelas gotículas de líquido passar para o estado gasoso. Né? Quando você vai pendurar um lençol, por exemplo, para secar, você não deixa o lençol tudo amarfanhado, tudo enrugado, tudo dobrado. Você estende ele. Maior a área exposta, mais rápido é o processo. Tudo bem? O segundo processo é o processo, né, a segunda maneira que a vaporização pode ocorrer é por meio do processo chamado ebulição, que nada mais é do que você pegar e ferver o material, né? Ferver, quando você pega e ferve a água, né? Então, quando você ferve a água, você está fazendo a água entrar em ebulição. Para você conseguir fazer uma substância entrar em ebulição, é necessário o quê? Um fornecimento contínuo de calor. Você pega, coloca a panela, a jarra, a caneca, alguma coisa assim no fogo, ele vai fornecendo calor de maneira contínua. E um detalhe, já repararam que a água tem que chegar num certo momento para poder ferver? Para cada substância pura, você tem uma temperatura exata em que ele vai entrar em ebulição, em que essa substância vai ferver. Isso daí a gente chama de ponto de ebulição, e costuma indicar por P, E, e é uma das propriedades físicas da matéria. Né? Cada substância vai entrar em ebulição numa temperatura exata, que é tabelada e a gente vai ver daqui a pouco. Quando ocorre a ebulição, vocês já repararam que primeiro a água começa a agitar, começa a mexer? Então, o primeiro sinal da ebulição é a agitação do líquido, seguido da formação de bolhas, né? Vai formando aquele monte de bolinha na superfície da água. De onde vem aquelas bolinhas? Da água que está mais do fundo da caneca, da jarra, do recipiente que você está utilizando para ferver. A água vai passar para o estado gasoso, então aquele vapor de água que vai subir formando a bolinha. E uma coisa bastante importante, que a gente vai ver com mais detalhes mais para frente, é o seguinte: durante o processo não há alteração de temperatura. Por exemplo, se você tem uma certa quantidade de água fervendo, a água ferve, né, no nível do mar, na temperatura de 100 graus Celsius.
Enquanto toda a água não ferver, não passar para o estado gasoso, a temperatura ali não vai voltar a subir. Tudo bem? E o último processo, né, a última maneira que a vaporização pode ocorrer é por meio da calefação, que ocorre de maneira brusca, né? Vocês já devem ter notado, por exemplo, quando você tira uma panela, o pessoal tem costume de pegar uma panela de pressão, colocar debaixo da água para ela esfriar mais rápido e poder abrir a tampa, não é? Quando você faz isso e abre a torneira, você escuta um barulhinho, né? Um tch. O que está acontecendo? As gotas do líquido entram em contato com uma superfície muito aquecida. A temperatura da superfície está acima do ponto de ebulição. Consequentemente, ele passa de maneira muito brusca para o estado gasoso. Tá? Então, só para recordar. Evaporação, processo lento, temperatura ambiente. Olha as roupas estendidas no varal para aumentar a superfície de contato com o ar para poder ocorrer a evaporação da água. Segundo processo, ebulição, fornecimento contínuo de calor, dá para perceber bem aqui embaixo o fogo. Temperatura exata, que a gente tem a água passando para o estado de vapor, com a agitação do líquido e formação de bolhas. Olha as bolinhas aqui de vapor de água. E o último processo, calefação. Olha a chapa quente. Você joga as gotinhas de líquido aqui e elas vão fazer shh. Por quê? A temperatura aqui dessa chapa está bem acima da temperatura de ebulição da substância. Tudo bem? Voltando aqui, eu já comentei, o ponto de fusão é uma propriedade física na matéria. E o ponto de ebulição também. Ou seja, cada substância pura muda de estado físico numa certa temperatura. Esses valores são tabelados, então ninguém precisa decorar. Na apostila de vocês tem uma tabelinha aqui. Essa tabela, inclusive, foi retirada de lá. Por exemplo, vamos ver aqui o primeiro. O ácido acético é uma substância que está presente no vinagre, cujo ponto de fusão é 16,6 graus Celsius e o de ebulição 118 graus Celsius. O que isso quer dizer, professor? Se eu tiver ali o ácido acético, se a temperatura dele estiver abaixo do ponto de fusão, ele vai estar no estado sólido. Ou seja, se o ácido acético chegar na temperatura abaixo de 16,6 graus Celsius, ele vai se solidificar. Quando ele chegar no ponto de ebulição, aí ela vai passar para o estado gasoso. Ou seja, se eu aquecer o ácido acético até ele passar acima de 118 graus Celsius, ele vai passar para o estado gasoso. Ah, mas e se a substância estiver numa temperatura intermediária, por exemplo, 20 graus Celsius? 20 graus Celsius, por exemplo, é um valor entre o 16,6, né, está acima dele, mas ainda não chegou no 118. Então ele vai estar no estado líquido, tudo bem? E aqui a gente tem outras substâncias, né? Exemplo, a amônia, que você encontra em alguns produtos de limpeza. A menos 78 graus Celsius que ela vai se solidificar. E a menos 33 que ela vai passar para o estado gasoso. Então, na temperatura ambiente, a amônia vai estar no estado gasoso. Tudo bem? Aqui a gente tem outro exemplo, o ácido cítrico. O ácido cítrico é o que faz com que frutas cítricas, por exemplo, laranja, mexerica, essas coisas, tenham aquele saborzinho azedo. O ponto de fusão, a temperatura dele, para poder se solidificar, né, e para ele poder passar para o estado líquido, é 153 graus Celsius. Ah, e o que se decompõe-se que tem em algumas substâncias? Algumas substâncias, conforme você aquece elas, ela não chega a vaporizar. Ela vai ser quebrada em outras substâncias mais simples. É o caso, por exemplo, do ácido cítrico. Você não vai ter vapor de ácido cítrico. Se você aquecer muito ele vai se decompor em outras substâncias mais simples. Tá? E aqui você tem outros exemplos que foram retirados daquela tabelinha. Tudo bem? Bom, como exercício para a gente treinar, né, eu peguei aqui uma tabelinha
com 3 substâncias, o oxigênio, o fenol e o pentano. Tem aqui o ponto de fusão de cada um deles, medido em graus Celsius. Ó, oxigênio, menos 218,4, fenol 43 e pentano, menos 130. Mesma coisa o ponto de ebulição. E a questão é, qual é o estado físico dessas substâncias na temperatura ambiente? Galera, já falei antes, né, mas por via das dúvidas, temperatura ambiente é em torno de 18 graus Celsius, tá? Isso aí é uma decisão da comunidade científica. Temperatura ambiente, que é considerada, é a temperatura de 18 graus Celsius, tá? Bom, então, o oxigênio a 18 graus Celsius, qual vai ser o estado físico dele? Ah, não sei, vamos tentar descobrir. Olha o esqueminha aqui. Menos, então, ponto de fusão e ponto de ebulição, né? 18 graus Celsius, qual é o ponto de fusão do oxigênio? Menos 218,4. E o de ebulição? Menos 183. O que a gente sabe? Se a substância estiver abaixo, na temperatura abaixo do ponto de fusão dela, ela vai estar no estado sólido. Se ela estiver numa temperatura entre o ponto de fusão e de ebulição, estado líquido. E se estiver acima do ponto de ebulição, estado gasoso. Como a temperatura ambiente é 18 graus Celsius e 18 graus Celsius está bem acima do menos 183, o oxigênio vai estar no estado gasoso. Então, ele, a temperatura ambiente, é um gás. O fenol. A gente faz a mesma ideia. Ponto de fusão, ponto de ebulição. Do fenol, 43 graus Celsius o ponto de fusão, 182 graus Celsius o de ebulição. Então, fusão e ebulição. O que nós sabemos? Se a substância estiver abaixo do seu ponto de fusão, ele vai estar no estado sólido. Se a temperatura estiver entre o ponto de fusão e de ebulição, a substância vai estar no estado líquido. E se estiver acima do ponto de ebulição, teremos estado gasoso. 18 graus Celsius está aqui, ó. Antes é abaixo do ponto de fusão. Consequentemente, o fenol vai estar no estado sólido. Tudo bem? E por último, o pentano. Pentano, galera, mesmo esqueminha aqui. Ponto de fusão, ponto de ebulição. Ponto de fusão do pentano, menos 130 graus Celsius. Ponto de ebulição dele, 36,1. O que nós sabemos? Se a substância estiver numa temperatura abaixo do ponto de fusão, ela vai estar sólida. Se a substância estiver numa temperatura entre ponto de fusão e ebulição, ela vai estar líquida. E se ela estiver acima do ponto de ebulição, gasoso. O que me falaram? Que todas as substâncias aqui vão estar na temperatura ambiente. 18 graus Celsius está aqui, entre o menos 130 e o 36. Consequentemente, o pentano vai estar no estado líquido. Tudo bem, pessoal? Então, bons estudos para todos.